Olá, mais um Como Vai Ser o Mundo no ar. Hoje, sem os apresentadores titulares Regis Bueno e Dalete Dias, que na próxima semana estarão de volta. Meu nome é André Henrique, eu sou sociólogo. Estou aqui hoje com a Dimitra Vulcana. Tudo bem, Dimitra? Muito obrigado, viu? Enfim, gente, é um prazer estar aqui, né? E queria agradecer ao Regis e à Dalete que não estão, mas em outra oportunidade a gente pode se conhecer também. E veio de longe, né? Vim de Salvador, né? Só para estar aqui neste momento e conversando com vocês. Você estava contando agora há pouco e a gente sente um pouco de inveja enquanto escuta. Você falou que mora perto do Farol da Barra, né? Isso. Enfim, eu sou, na verdade, uma mineira. Estou morando em Salvador tem alguns meses e tenho adorado morar na Bahia, terra maravilhosa. Assim, é outra vida. Aqui a gente não tem praia perto, né? Ainda para piorar, estamos numa fase do ano que não chove de jeito nenhum, tá E seco. um frio, né? Frio, hoje não tá tanto, mas você escapou, porque uns dias atrás estava pior. E muito seco, e quem tem rinite como eu, sofre muito. Lá você tá de boa, você quando precisa ir à praia, você vai. Tranquilo. Você ama mesmo a Bahia, gosta? Amo. Era um projeto que a gente tinha, né? O meu marido e eu, de morar em Salvador e a gente saiu ali buscando como meios, né, da gente morar e também questão de trabalho e tudo mais, e deu certo. Eu vou apresentar aqui brevemente uma biografia da Dimitra, daqui a pouco a gente já começa o nosso bate-papo. A Dimitra é personagem do professor universitário Danilo Carreiro, formado em administração, com mestrado e doutorado em ciência da saúde, professor efetivo do curso de administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, foi mídia ativista no podcast Hora Queer. É isso, nós vamos aprender sobre esse tema aí, que aborda a política e as pautas de gênero, sexualidade, trazendo recorte de raça, cor e classe numa perspectiva anticapitalista. Hoje produz conteúdo no canal e podcast Doutora Drag, atua como estatístico de estudos epidemiológicos, sobretudo no que tange a avaliação de serviços de saúde, saúde mental, saúde do trabalhador. Atualmente estuda ciência política, somos camaradas aí de profissão, e obras marxistas e marxianas. Eu sou sociólogo de formação. Que bacana. Sou formado em sociologia. O que te fez mudar? Porque você é formado em administração. O que te fez mudar para a sociologia? Para começar, olhando aí o currículo, dá para perceber que eu tenho uma formação bem heterogênea, na verdade. Exato. Nada foi planejado, acho que a vida vai acontecendo. Eu fiz administração e, na verdade, eu nem queria fazer administração. Na verdade, eu fiz um ano de letras em inglês. Eu sempre, na verdade, quis ser professor. Assim, a minha meta da vida, desde os 15 anos de idade, a minha vontade era de ensinar as pessoas o que eu estava aprendendo. Então, essa era o meu foco. Só que a vida foi acontecendo, né? E os caminhos que eu escolhi, né, fazer letras em inglês, acabaram que não deram muito certo, porque minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos. E aí, eu tinha 2 irmãos mais novos, ela tinha um pequeno negócio, assim, negócio de pequeno empreendedor mesmo, mas era como eu poderia sobreviver assumindo aqueles negócios que eu nunca quis. Inclusive, assim, eu falava com minha mãe, eu vou fazer letras, eu vou ser professor, eu nunca vou tocar esse negocinho aqui no bairro com você. Só que era o que tinha, e aí eu fui fazendo administração justamente pensando estrategicamente como sobreviver. Falei, eu não sei do negócio, eu nunca fui um filho que participou daquele pequeno negócio ali no bairro, né? E era um bairro periférico no interior de Minas Gerais. Mas eu precisava sobreviver. E era ali que eu ia poder tirar meu sustento e dos meus irmãos. Aí, nessa ideia, eu comecei a fazer administração por causa de uma ex-patroa minha. Nessa época, eu era professor de balé, eu já dava aula em escolinhas de bairro e tudo mais, era bailarino também. E aí, essa ex-patroa, ela estava formando em administração e ela falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa, a sua vida mudou e eu sei quais são os seus planos, porque eu converso com você e tudo mais, mas eu acho que você deve fazer administração. E aí, nisso, ela praticamente me empurrou para fazer o vestibular logo, porque você precisa, né, para sobreviver. Eu fui fazendo administração. Na administração, eu comecei a gostar de estatística, conhecer pessoas da área da saúde. E aí, eu comecei a publicar com as pessoas da área da saúde. Depois, eu estava com um currículo muito bom na área da saúde. Eu falei, vou tentar o mestrado na área da saúde, porque lá em Minas, né, na cidade que eu morava, tinha poucos cursos de mestrado e doutorado. Passei no mestrado. E aí eu poderia emendar com doutorado, e aí seria natural emendar. E aí eu fiquei na área da saúde. Só que eu já comecei a ter um despertar político, assim como todo brasileiro em 2013, né? Desde as jornadas de junho de 2013, a gente percebe que muitas pessoas tiveram um despertar político.
de tentar entender o Brasil, de tentar entender polarização, de tentar entender o que está acontecendo, de, no meu caso ainda, tentar entender a minha identidade enquanto LGBT, quem eu sou neste mundo, o que eu estou fazendo, e questionando assim, né, o que eu estou fazendo neste mundo e o que esse mundo está, o que está acontecendo neste mundo, especialmente no Brasil. Eu acho que 2013 ele é um ponto de virada muito interessante na polarização para todos os lados, inclusive. Sim. Algumas pessoas foram para a direita, outras para a esquerda. E aí eu queria entender quem eu era. Eu queria entender quem era eu enquanto um homem gay, que hoje eu nem me entendo hoje como um homem gay, hoje eu me entendo como um homem bissexual, por exemplo. E, e, e aí, neste entendimento, uma coisa vai levando a outra. Eu já não tinha mais prazer com a área das ciências da saúde. Eu comecei a enveredar por essa área. E como eu me enveredei, não foi academicamente. Eu não queria falar de uma forma acadêmica com as pessoas, e aí eu queria aprender uma forma de traduzir as minhas angústias e vontades para poder tentar entender o que está acontecendo ali e traduzir isso numa linguagem acessível. E aí eu começo com um podcast. E aí eu começo com um podcast, entrevistando pessoas para conhecer as histórias de vida das pessoas. Ah, eu tenho um rapaz trans, esse rapaz trans tem uma trajetória muito boa, vamos conhecer essa história, vamos, né, pegar um arco aí desde a infância e o que essa pessoa anda fazendo hoje. E foi muito interessante conhecer as histórias pessoais das pessoas. O problema é que, à medida que eu ia conhecendo as histórias das pessoas, a gente vê que viver é um ato político. Então, a gente começa a ter outros caminhos que vão do indivíduo para a estrutura, e aí já não era mais suficiente conhecer as histórias das pessoas. Era interessante eu entender o que é LGBT e que meu público que está vendo uma pessoa trans, às vezes não sabe o que é identidade de gênero, às vezes não sabe o que é performance de gênero, né? Por exemplo, eu, Dimitra Vulcana, drag queen, tenho uma performance de gênero feminina, mesmo que ainda eu utilize barba para confundir as pessoas. E aí, nisso, eu comecei a educar o meu público a entender não só a história das pessoas, mas também para entender um pouquinho o que funciona ali dentro da pauta LGBT. Depois eu achei que a pauta LGBT já não só respondia às minhas dúvidas, e as coisas foram desembolando. E aí eu saio desde letras em inglês, administração, ciências da saúde, e vai pular para ciência política, sociologia, enfim, a humanidades em geral. Desculpa, você faz terapia? Faço. Seu terapeuta está com desafio, porque você é complexa, né? Mas assim, essa curiosidade de descobrir sua personalidade foi muito interessante. Você fez aqui aquela velha dicotomia, sobrevivência versus sonhos. A gente sofre muito isso. O que eu gosto e o que eu preciso. Nem sempre bate. Nem né? sempre bate. Isso é muito... Quer dizer, a maioria das vezes não bate. Não bate. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando você falou de professor. Porque quando você está na internet, de alguma maneira, você está ensinando, você está lecionando. Eu tive a experiência de ir para a sala de aula esse ano de novo, por conta de um projeto da prefeitura. Quando você termina uma aula, vê 4 pessoas com os olhos cheios de lágrima e falando que você mudou a vida delas, que ela quer escrever um livro, que ela voltou a ler, isso é uma coisa que toca muito, né? Isso é uma coisa que só a profissão de professor é capaz de proporcionar. Você já teve essas experiências, né? Para mim, produzir conteúdo na internet e ser professor são experiências bem similares. Inclusive, por exemplo, às vezes eu falo que é como se eu estivesse numa sala de aula enorme. E uma sala de aula que às vezes eu não sei quem é o meu aluno, ou quem é minha aluna, e quem está me ouvindo. Assim, às vezes eu recebo mensagens de print assim, de pessoas. Olha, uma amiga minha foi fazer um trabalho pelas periferias de Brasília. E aí, né, numa das escolas, alguns alunos sabiam quem eu era. E aí eu não tenho noção de onde eu estou, o que minha voz está fazendo e como que ela está ecoando. Isso, inclusive, dá um pouco até de medo. Porque quando é na sala de aula, o aluno que a gente encara ali, sabe, conhece um pouquinho da história, é interessante porque a gente sabe o impacto e a gente consegue medir esse impacto na vida do aluno. Né? Agora, a produção de conteúdo na internet é uma sala de aula ampla e restrita, e que, apesar da gente saber que as redes sociais, por muito tempo, né, semearam muito ódio nas redes sociais, ela também tem um espaço assim, de aprendizado, de educar de outras maneiras, de pensar fora dessa estrutura da sociedade vertical, escolar, e uma coisa mais horizontal. Pessoas aprendendo com pessoas, e independente se tem uma finalidade, inclusive financeira disso, sabe? Eu acho que é daí que tem
acho que a maravilha da coisa, sabe? Daqui a pouco nós vamos entrar em alguns temas específicos, mas existe uma pergunta clássica aqui, do Regis Bueno, e você falou agora há pouco, quem sou eu no mundo? E a pergunta clássica do nosso podcast é, como vai ser o mundo? A gente fez toda essa introdução, muito rica, e a pergunta, Dimitra, é como vai ser o mundo? Então, né, a gente vive na eterna contradição, no meu caso, eu acho, de pensar como vai o meu mundo e o mundo em volta. Porque às vezes a gente entra numa bolha, às vezes tão confortável, que não é o mundo real, né, das coisas. E eu vou ser sincero, acho que a palavra-chave para 2022, da gente perceber o mundo, é um mundo que a gente está precisando de ter muita esperança depois de uma pandemia, depois de ver parentes morrer, depois de ver pessoas passando fome, de ver o avanço da fome chegando, né? Eu fico muito assustada, por exemplo, quando eu estou em São Paulo. Aquele tanto de morador de rua, aquilo ali é muito surreal. Então, o mundo anda cruel. Inclusive, tem uma pessoa aqui no bastidor que uma vez estava vindo comigo para São Paulo no carro e eu falei para ele, olha, dos dois lados da rua, cheio de gente, mas diz o presidente da República que o Brasil está bombando. Não sei mas, como. enfim, a gente está se segurando como sociólogo para falar de política, vamos falar daqui a pouco, mas tudo é política, né? Inclusive a sua decisão de se montar. Viver é um ato político. Viver é um ato político. Então, se eu falar alguma coisa errada, porque o universo LGBT e tal, que é a mais, ele tem linguagens próprias que estão sendo construídas e que muitas vezes a gente não conhece. E olha que eu procuro pesquisar. Então, se eu cometer algum erro, não tem problema, você pode me corrigir. Não tem, inclusive, eu acho que é uma oportunidade da gente fazer o aprendizado. Exatamente. Pensando que, na mesma lógica que a produção de conteúdo é uma grande sala de aula, eu sempre tenho uma máxima como professora, que é a dúvida de um é a dúvida de todos. Então, Sim. acaba que, geralmente, é uma dúvida que se espalha e outras pessoas vão lá, me identifiquei com essa dúvida e agora tive a oportunidade de aprender sobre isso. Mas você poderia dar mais detalhes de quando você se decidiu se montar? Por quê? Então, era o Brasil de 2018, então a gente já vem caminhando. A Dimitra, ela existia como uma forma de brincadeira entre amigos meus, e a gente fazia um podcast só para falar sobre RuPaul's Drag Race, que é uma drag queen americana, e essa drag queen, ela tem um reality show que várias drags vão competir e tudo mais, e a gente falava só sobre drag queens, e numa hora a gente começou a brincar de inventar um nome drag e performar no áudio, não tinha imagem nem nada, uma drag queen. E aí nasce a Dimitra Vulcana, com uma inspiração, né? Como eu falei, eu era professor de balé desde a adolescência, já tinha parado, mas já tinha voltado nessa época. E aí eu queria um nome russo para evocar algum, né? A gente tem o balé russo que é bem famoso mundialmente. E queria um nome de Star Trek, que é aquela série de ficção científica, e tem o Spock, que é do planeta Vulcan. E aí eu queria uma coisa assim, coloquei Dimitra Vulcana. Só que aí a gente começa no áudio e nesse processo que eu falei também de tentar entender o mundo além da pauta LGBT, eu já vinha ali com anos de podcast e eu queria fazer um canal no YouTube. E aí eu queria fazer um canal no YouTube justamente porque era 2018. 2018 a gente sabe que a polarização ela estava acirrando mais ainda, né? 2018 foi um ano violento na política e eu queria entender assim por que nós temos uma democracia que está ruindo e a minha drag ela não nasce então com aquele intuito de ir performar no palco. Ela nasce com o intuito de ser uma professora no YouTube. E aí a inspiração toda minha vem de tentar, né, buscar as respostas que eu tento tentar entender, eu tentar levar isso e traduzir isso numa linguagem, num vídeo, num roteiro, né, e testando, assim, porque começou de uma forma muito mais artesanal, uma forma menos profissional, sem equipamento, do jeito que dava. Então, era muito na base do teste, mas eu acho que 2018 que gestou a Dimitra. Então, ela nasce no meio de um conflito. Nós vivemos aí numa democracia liberal. A gente sabe os limites disso, mas as coisas estavam ficando mais acirradas ainda. E aí eu queria, sei lá, acho que tirar aquela voz que estava me angustiando e falar com as pessoas e dar voz a isso. Você sofreu algum tipo de preconceito no meio que você vivia? Você sentiu isso ou na sua família
ou na internet? Tem alguma história para você contar que aconteceu? Assim, olha, quando eu comecei a Admitra, eu comecei num lugar de medo. Medo, assim, medo que seja... É um medo extremamente grande de o que eu estou fazendo da minha vida. Eu sou um professor, agora quero performar uma identidade feminina para poder falar de política e continuar sendo uma professora. E aí, como que eu vou fazer isso e quais são as maneiras que eu tenho que buscar de me proteger? E tentando pensar em vários caminhos. Só que eu tenho uma característica que eu falo que eu não me considero uma pessoa corajosa, eu me considero uma pessoa que tem muito medo e muitos medos. Só que o medo ele não me paralisa. Então, sentir medo não me fez recuar. Pelo contrário, eu acho que cada dia a gente vai avançando, mas entender os medos que a gente tem e as angústias de estar fazendo alguma coisa que é disruptiva na sociedade, faz com que a gente também reflita o que a gente está fazendo da nossa vida. Então, a gente precisa pensar o que estamos fazendo, como estamos fazendo, e eu acho que isso passou muito dentro das minhas reflexões de como performar a Admitra. E aí, eu sentia que, de onde eu vinha, no meio acadêmico, não havia um grande reconhecimento da Admitra. E aí, a Admitra ela precisa ser reconhecida fora do meu local, ela precisa ser reconhecida... ela precisa ser reconhecida, sei lá, às vezes eu vinha para eventos, né, pelo Brasil e tudo mais, aí eu precisei de ser reconhecido fora para depois ser reconhecido em casa. Nossa. Assim, no meio acadêmico e tudo mais. No meio familiar é muito tranquilo, eu vivia com a minha irmã, que eu cuidava desde novinha, e com meu marido. No início ali a gente ficou meio sem entender como estávamos nos organizando em relação à Admitra. E aí isso foi super tranquilo. A minha família é uma família super acolhedora enquanto uma pessoa LGBT. Mas é uma família que não entende muito de performance de gênero, identidade de gênero, mas eu deixo eles confortáveis para irem à medida que eles têm as dúvidas deles. Mas isso é bem tranquilo. Então, assim, eu acho que entre os meus pares da academia não foi tão interessante inicialmente, mas depois que vem esse reconhecimento, algumas coisas mudaram. Entre os meus alunos, é uma maravilha. Os alunos adoram ter uma professora drag queen. Adolescentes, de ensino médio até o ensino superior. Eles adoram ter uma professora drag queen, eles acham super interessante. Eles consomem, né, veem o que está acontecendo. E eu acho isso extremamente interessante porque a escola, né, o ambiente escolar, quando eu estudava, essas pautas não eram faladas. Sim. E eu sofri muito. A escola era o pior lugar para ser um LGBT. Eu tinha horror da escola. Eu era muito estudioso, eu era extremamente, né, comportado como aluno, mas eu odiava a escola porque aquilo ali era um espaço hostil. Né? As escolas, na verdade, arquitetonicamente, elas já são hostis, igual o Foucault fala, né? Parece uma prisão aquilo ali. E, além de juntar tudo, juntava toda a LGBTfobia que eu tinha que lidar ali na escola. Então, a escola era um espaço extremamente sofrível assim, para mim. E eu tinha que aprender a lidar com a escola, como que eu fazia. E aí, ser professor e voltar, e estar na escola, e ter esse carinho. E também ver meus alunos que são LGBTs se sentindo confortáveis porque tem um professor LGBT, eu acho que isso a gente vai criando sementes assim maravilhosas. Chama atenção porque eu percebo que essa nova geração, eu não sei quantos anos você tem, não sei se você... Eu tenho 34. 34, eu tenho 37. A minha drag nem tem idade. Nem tem idade. De 2018 para cá, 6 anos, eu tenho 37. Eu percebo quando eu converso com as minhas sobrinhas de 17, 20 anos, é impressionante o conhecimento delas sobre esse tema. Porque elas assistem os canais do YouTube, muitas já falei de você, muitas já conhecem. Ah, que massa! É impressionante. Então, como o jovem te recebe na universidade, o estudante, é uma coisa. Agora, porque me chamou muita atenção, você tem uma carreira acadêmica assim, muito vasta já. E a universidade é um ambiente muito formal. Você sofreu, então. Como é que foi isso aí? Você um professor diferente do Sim, tradicional, né? Eu, na verdade, eu não gosto muito da formalidade. Mas eu também nunca gostei de nenhuma, sei lá, figuras de autoridade. E aí eu tive que lutar contra isso. Porque, na verdade, ao mesmo tempo que eu não gostava, eu aprendi ao longo dessa carreira acadêmica a ser uma pessoa muito séria, muito fechada. Só que isso me fazia muito mal. Até hoje, eu, Danilo, me considero uma pessoa muito séria. Agora, eu, Admitra,
eu não tenho limites para a seriedade. É lógico que tem os limites éticos, né? Mas eu costumo me permitir brincar mais, ser mais solta, fazer mais piadas, né? Tentar ali utilizar um pouco do humor como uma forma de uma ferramenta também política. Então, acaba que todo o gesso que a academia colocou em mim, a Dmitra vem e quebra. Só que são escolhas também. Então, eu tive que, por exemplo, a minha produção acadêmica não é mais a mesma de antigamente. Mas é porque eu tenho outra produção cultural, artística e política que também o tempo é limitado, né? Então, ou uma coisa ou outra. Então, eu tenho que meio que dosar Dosar. esses dois mundos para poder andar por eles, né? Só uma coisinha para ficar claro, você dá aula em qual universidade, de qual matéria? Você poderia Eu estou explicar um no pouco? IFBA e eu dou aula das disciplinas de administração. Então, organização, normas e Nossa, qualidade. mas É bem é uma técnico, bem dicotomia, né? estatístico. São dois seres humanos distintos, a Dmitra e o Danilo. Como é que é a sua aula? Tem performance, dança? Como é que você faz? Eu fiquei curioso Eu agora. costumo ser um professor que eu me considero um professor não autoritário. Tenta ser democrático dentro dos limites, sobretudo quando a gente está falando de educação de jovens, né? Eu acho que ele tem que dar uns certos parâmetros para eles andarem. E, eu sempre falo com meus alunos, eu costumo observar muito os meus alunos para além do conteúdo, assim. E aí eu costumo observar em termos de comportamento, de observar um aluno que eu sei que não vem num dia bom, que às vezes consegue tá ali um pouquinho chateado com alguma coisa, de tentar ir conversar, de tentar dar um exemplo para a vida, né? Para essa pessoa pensar além do meu conteúdo. Às vezes eu brinco com eles, eu falo assim, olha, eu convivo com vocês toda semana, mas acho que vocês não entenderam o que eu estou propondo aqui em sala de aula. Às vezes eu quero mais pensar com vocês o que a gente tem seriedade para encarar o mundo, de pensar a sua carreira no futuro, de pensar também de como que você consegue mediar essas pressões que tem para chegar no vestibular, para correr pela vida. E a gente sabe, quando a gente vira adulto, que a gente vai entrando num burnout, né? Um excesso de trabalho e tudo mais. Então, assim, pensar com eles e junto deles, assim, de como que a gente pode organizar a própria vida e pensar além da caixinha, sabe? Então, eu falo, meu conteúdo a gente tem que seguir, né? Tem a ementa, tá lá, faz tudo. Mas, assim, às vezes, pensar um pouquinho atitudes comportamentais, eu acho que é interessante enquanto professor. Assim, eu acho que a gente ensina muito mais. E na verdade, eu tenho uma professora que foi uma pessoa grandiosa na minha vida, na graduação, até mesmo de pensar sobre esquerda e direita, de pensar... eu lembro que, na época, ela tinha um estudo com cotas raciais, e aí eu falava, e esse ano estamos, inclusive, revisando as cotas raciais, é um ano, né, extremamente... não é revisando, esse ano estamos completando 10 anos, né, de cotas raciais, e aí, eu não sei se é 10 anos, agora me bateu uma dúvida. Mas, enfim, estamos aí completando um ano-chave que as cotas estão aí sendo pensadas. Não entrou tanto no cenário político mais, mas a gente achava que iria entrar. E aí, nessa época, essa professora tinha um estudo e eu, pela estatística, estava tentando entender com ela como funcionava e eu via da importância estatística das cotas raciais. E depois entrou a camada das questões sociais. E era uma professora que me ensinou não só a administração, ela me ensinou outras coisas da vida. E aí, hoje é uma grande amiga, inclusive, e aí eu acho que essa relação entre aluno e professor, quando ela é mediada assim, eu acho que ela é mais interessante. Assim, eu estou aqui ansioso também para entrar na parte política e já vamos entrar. Mas antes, só uma coisinha. Você fez pós-graduação em saúde, né? Sim, E eu queria saber que você contasse como foi a sua experiência durante a pandemia. sim. Se você participou de algum projeto, de alguma política pública. Na pandemia, a gente lançou um projeto de pesquisa para a gente avaliar saúde mental. E aí a gente coletou vários dados assim interessantes. Fizemos um estudo com pessoas do sul ao norte sobre estresse, saúde mental, ansiedade, depressão. Um estudo com um psicólogo, né, acompanhando também. E a gente conseguiu ver coisas que a gente já fala em termos de sociologia, por exemplo, que na pandemia as mulheres sofreram um impacto maior quando comparadas aos homens. Provavelmente porque, né? A gente já sabe de todo o peso do trabalho de reprodução social, do trabalho de fazer as tarefas domésticas como sendo normalizado socialmente, que deveria ser uma função da mulher, por exemplo. E aí a gente percebia o impacto disso na saúde mental das mulheres também.
Nós percebemos uma diferença também entre ser e não ser LGBT. Então, a gente conseguiu mapear Legal. algumas coisas nesses estudos e agora a gente está meio que preparando para soltar alguns artigos aí. Aí já é bem acadêmico mesmo. É legal, porque inclusive aumentou o número de violência doméstica contra as mulheres, né? Porque os casais ficavam em casa e aí a gente sabe, aquele problema que já existe continuou e piorou, e inclusive em função de narrativas de extrema direita. A gente vai começar agora, hein? Agora é a hora. Falar do coisa. Mas enfim, durante a pandemia, como é que você analisou a questão do negacionismo do presidente da República? Nossa, eu lembro que na pandemia, no meu canal eu nunca falava sobre ciências da saúde, apesar das pessoas saberem que eu tinha um doutorado em ciências da saúde. E aí, na pandemia, eu comecei a trabalhar, acompanhar modelos matemáticos. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na pandemia existiam modelos matemáticos que faziam probabilisticamente de tentar entender quais cenários que a gente chegaria de mortes caso não houvesse, por exemplo, né, as medidas todas que foram necessárias e não foram cumpridas durante a pandemia, né? Vacinação rápida, restrições de movimentação das pessoas e tudo mais. E aí, neste modelo matemático, eu lembro que eu fiz um vídeo, aí às vezes apareciam os comentários de haters, né? Eu acho que é incrível que é meio que... Imagina que criaram uma realidade paralela e que a gente vivia uma outra realidade das pessoas. Era como se assim, não estão morrendo as pessoas, nada está acontecendo, está tudo normal, é só mimimi de vocês, assim. Você já deve ter ouvido falar na figura, né? Ele acabou falecendo, Olavo de Carvalho, que era o guru, lá. Ele chamava de Mocoronga, disse que não existia, que era uma criação da União Soviética, da Rússia, né? E da China. Inclusive, ele é o guru intelectual da extrema-direita no Brasil. Então, assim, então, por muitos anos... isso que a gente entende o nível do Bolsonaro e do filho dele, inclusive. O Olavo de Carvalho, ele tem como é que fala? Um serviço que ele plantou no Brasil de ser esse guru intelectual da extrema-direita que foi extremamente eficiente no sentido de que ele já fazia, sei lá, cursos antigamente. E aí hoje a esquerda, vocês conseguem perceber que hoje existem produtores de conteúdo de esquerda na internet e que não era tão comum. Assim, a esquerda estava ali nos movimentos de base, nos movimentos sociais, nos coletivos e tudo mais, nos partidos, mas também não estava tão presente nas redes. E aí eu acho que essa análise que muitos têm concordância, é de que a gente demorou a chegar nas redes sociais também e entender as redes sociais como uma ferramenta, não como um meio em si, né? Eu acho que muitas pessoas confundem redes sociais como se fosse o único meio de fazer um trabalho e tudo mais, um trabalho de base, mas eu acho que demorou, e ele já tinha sacado isso muitos anos atrás, na verdade. Mas como sociólogo também, né? Porque você fez pós. Que avaliação você faz desse personagem, Olavo de Carvalho? Então, Olavo, né? Olha, eu acho que o problema é que quando a gente vai falar do Olavo, a gente precisaria de ter umas verdades para a gente poder analisar. Então, assim, acaba que não tem muito conteúdo. Se você começar a perceber pessoas que avaliam o conteúdo do Olavo de Carvalho e começam a fazer um contraponto, a gente percebe que, na verdade, a sensação que eu tenho, não só ele, mas como qualquer personagem específico da direita, é viver e criar um metaverso para poder validar os projetos de avanço da direita no país. Então, assim, o que eu mais percebo, que a gente pode deixar mais claramente, é de como que manusear a verdade e manipular a verdade, né? Desde pensar de fetos de bebê. São tantas questões conspiracionistas que é uma máquina de criar isso, que algumas vão colando, e eu acho que o impacto que a gente tem que pensar na nossa sociedade é como isso foi modelando a subjetividade dos brasileiros. Assim, nem todos consomem este conteúdo, mas alguns consomem um conteúdo que veio de outro, que consumiu, que veio de outro, consumiu. Imagina que a gente foi criando uma teia do ódio, sabe? Sim. E essa teia foi se fechando e ela opera na subjetividade dos indivíduos a ponto da gente ver pessoas que a gente ama, né? Assim, eu estou falando de, sei lá, almoço de família, um tio, uma tia, um primo, pessoas que fazem parte do nosso círculo de amor, falarem coisas horríveis e não perceberem o quão aquilo ali está desconectado da realidade.
Sim. Então, assim, a sensação que eu tenho e o trabalho que a gente tem que ter para o Brasil respirar de novo é da gente conseguir desmanchar essa teia, porque ela está emaranhada dentro, assim, da subjetividade, dentro da alma dos brasileiros, assim, não de todos, né? Mas à medida como que isso foi se espalhando e como que essas pessoas, quando elas são chamadas à razoabilidade, elas não conseguem nem processar isso. Talvez porque você ir lá e arrancar aquele véu seja até dolorido, que a pessoa prefere revidar, brigar, e a gente vê os conflitos que existem tanto no almoço de família, na internet. E aí a gente tem um trabalho muito grande assim de produzir verdade. Produzir verdade é difícil, porque uma mentira, uma fake news qualquer, a gente cria muito facilmente. Qualquer fake news a gente cria muito facilmente. Agora, produzir uma verdade ou desmentir, vir ali e trazer, olha, os fatos aqui são isso, existe esse estudo que fala que a vacina funciona nesse sentido, a vacina não vai te deixar imune de não pegar a Covid. E aí, começar a construir isso é muito mais difícil do que, por exemplo, falar assim, não use máscara, tome cloroquina, sabe? Umas coisas assim. Então, a sensação é que a máquina de fake, ela opera e ela funciona e cola na subjetividade das pessoas muito mais fácil do que construir uma verdade. Às vezes, assim, né, eu tento trabalhar com vídeos de várias abordagens, por exemplo. E, às vezes, um vídeo meu mais elaborado, talvez uma pessoa não vai ter interesse, mas aí uma chamada provocativa e mentirosa pode chamar e essa pessoa toma aquilo como verdade. Aí você, não, olha, vem cá, deixa eu te explicar isso aqui. Não é bem assim. Na verdade, acontece isso, isso e isso. E nem sempre as pessoas estão querendo ouvir. É aquela coisa da pós-verdade, né? A pessoa tem uma verdade e ela não e os parâmetros de racionalidade vão se diluindo, né? Tanto que essa teia de ódio a qual você se referiu, ela pode ser simbolizada nos 30% que o Bolsonaro tem, ele não cai. E é fixo. É fixo, não cai. Ele, mesmo durante a pandemia. Por exemplo, sabotou vacina, imitou pessoas morrendo com falta de ar, indicou tratamento não comprovado cientificamente e está na presidência disputando. Foi chamado de genocida e psicopata. Você acha que foi justo esses adjetivos? O que você achou do... Eu acho que a gente não consegue descolar nenhuma das acusações que foram feitas ao Bolsonaro. Não faz sentido a gente descolar. Porque a gente viu o comportamento dele durante a pandemia. Todo mundo viu aquele comportamento. Algumas pessoas... Aí que eu tento tentar... Eu tenho que compreender as pessoas que estão nesses 30%. Qual é o projeto que essa pessoa está defendendo ou por que essa pessoa está defendendo esse projeto? Porque se a gente parar para pensar, esses 30%, uma boa parte desses 30% são pessoas trabalhadoras também. Sim. Então, assim, como que colou no tio, no pai, esse discurso? E são pessoas, inclusive, que às vezes são até pais de LGBTs, tios de LGBTs, por exemplo, no meu caso, que são amorosos e, no final das contas, ainda continuam repetindo tudo de uma pessoa que odeia LGBTs, odeia mulheres, odeia pessoas negras, né? Odeia pessoas em geral. Então, assim, é complicado. E mais complicado ainda a gente ver de como que nós temos um sistema que não foi nos protegendo à medida que as coisas iam acontecendo. Então, assim, a gente vê o tanto que a gente tem de trabalho e de avançar mesmo, assim, significativamente, inclusive. Você acha que como é ser LGBT num país com esse crescimento do neoconservadorismo? Porque não é só no Brasil, né? Porque você é sociólogo, você sabe que o neoliberalismo... Só corrigir que eu não me considero sociólogo. Tá. Mas você sabe que o neoliberalismo ele provoca essa extrema-direita, né? Isso tem em vários países. Mas, assim, como é que é ser LGBT num país onde tem esse avanço de ódio, essa teia de ódio a qual você se referiu, esse neoconservadorismo? Cara, olha, eu acho que ser LGBT no Brasil, especialmente depois desses últimos 4 anos, tem sido a coisa mais cruel e cansativa mentalmente. Assim, é extremamente cansativo. É extremamente cansativo de você ver que a gente teve um candidato a presidente que leva um livro e fala que aquilo ali é um kit gay. Nossa. De ver pessoas que você gosta falando que vai ter ideologia de gênero, de que a gente quer que meninos virem meninas.
E, na verdade, a gente estava querendo falar sobre né, o kit anti-homofobia, que nem era para os alunos, era para uma orientação para os professores, e que, inclusive, ajuda a prevenir, né, questões de assédio e tudo mais. Então, assim, vir num país que tem esse avanço do neoconservadorismo é extremamente desgastante, faz com que a gente se sinta que estamos passando por uma situação de que cada vitória que temos histórica do movimento LGBT, desde 1969 Stonewall, que chega em 1970 no Brasil, o movimento homossexual, e aí começa a militância homossexual lá naquela época, né? Que era chamado movimento homossexual, que hoje é movimento LGBTQIA+, ainda. E depois de ver como que até as LGBTs vão avançando com o Estado mesmo, por exemplo, de criminalizar a homofobia, de ter mais acolhimento para pessoas trans no SUS, de liberar, né? Hoje eu sou uma pessoa casada, eu não poderia ser uma pessoa casada. Eu não poderia dividir um plano de saúde com uma pessoa que eu estou há 13 anos. Olha que absurdo. Nossa. Então, assim, meio que ver esses avanços e ver os retrocessos, eles deixam a gente, assim, extremamente cansado mentalmente. Acho que todo LGBT chorou o dia que Bolsonaro ganhou em 2018. Assim, eu vi várias pessoas relatando situações muito similares, assim, de estarem em pequenos grupos, sentar e chorar, porque, inclusive, passou por uma sensação de que, por mais que a democracia liberal ainda tenha suas falhas, mas que todas as estruturas existentes naquele dia ruíram. Na verdade, não ruíram, mas a gente vê que existe um desgaste, né, inclusive. Mas, aí tem um grande mas que eu acho interessante, todo esse avanço do neoconservadorismo, né, e o ataque às pessoas LGBTs, que acho que é uma forma mais baixa que eles têm de atacar e de criar um pânico moral, porque muitas pessoas ainda não conhecem sobre LGBTs. Então, acho que a falta de informação também ajuda a proliferar esse preconceito, mas a gente viu avanços também. Então, assim, imagina que muita coisa se avançou e aí tem um backlash, e aí vem uma contraofensiva porque também se avançou muito. Olha que maluco. Nós estamos num país que nossa cultura pop, dominada de cantoras e cantores, nós temos a Pablo Vittar, nós temos a Glória Groove, nós temos a Linda Quebrada, que foi até pro BBB, nós temos a Lineker. Aí você vai juntando assim, um monte de figuras de mulheres trans, de drag queens cantando e confundindo a cabeça das pessoas ainda que não entendem, né? O que é identidade de gênero, performance de gênero. E aí eu acho muito maluco que isso é a nossa música popular brasileira também, né? Quem uma vez falou isso foi a drag queen Rita Von Hunt, de como que a gente vê o que tem sido produzido nesse caldo cultural e ao mesmo tempo que a gente está num avanço extremamente conservador do país. E aí, olha que paralelo, olha que dicotomia. Aí voltemos para a ditadura, lembremos de Caetano, de Gil. Essa dicotomia. Homens que, inclusive, não performavam uma masculinidade. Né? E olha que paralelo interessante, triste da gente falar, mas que é um paralelo da gente pensar. E aí ele me leva ao Marx, que falava assim, que a história ela acontece duas vezes. Não, na verdade, ele falava assim, a história, né, acontece duas vezes. Eu acho que eu vou tentar parafrasear um pouquinho diferente. Mas a primeira vez acontece como farsa, como tragédia, que é 1964, e depois como farsa. E se a gente lê o 18 de Brumário, do Marx, a gente começa... Maravilhoso esse livro. A gente começa a perceber que realmente a história... E, na verdade, ele estava parafraseando Hegel, na verdade. E ele fala que a história, então, acontece ali primeiro como tragédia e depois como farsa. E aí a gente consegue ver vários elementos no cenário político. Eu lembro quando eu li o 18 de Brumário, eu fui fazendo assim, olha, como que funciona as forças policiais, a relação com a imprensa, a relação das correlações de força entre esquerda e direita, e como que as coisas estão acontecendo. Não é uma fórmula, não é uma receita de bolo, nem nada, mas é uma forma da gente tentar refletir o que está acontecendo conosco, entendeu? Porque você descreveu um cenário, eu achei fantástico. Eu até coloquei aqui, se o preconceito aumentou, diminuiu com esse neoconservadorismo. Porque você descreve dois cenários dialéticos. Né? Uhum. Porque, assim, um avanço das pautas. Um avanço das pautas, porque o jovem hoje é muito mais evoluído, digamos assim, né?
emprestando esse termo aqui, evoluído do que a gente, porque na nossa época as pessoas não debatiam esse tema. Ao mesmo tempo, você tem um avanço do neoconservadorismo, talvez até como resposta, né? Ou como consequência. E a ditadura, ao mesmo tempo, você tem um caldeirão cultural acontecendo, Caetano, Gil, que tem até hoje É um movimento referências. de contracultura, né? Contracultura. E aí vem a ditadura, né? Que avaliação que você tem? Você acha que aumentou, diminuiu? Você vê mesmo como um movimento de contracultura, esse bolsonarismo, tudo surgiu como uma reação? Na verdade, acho que se a gente pensar, o bolsonarismo, ele tem raízes tão grandes que Bolsonaro, inclusive, não é uma figura, a figura principal do bolsonarismo. Olha que loucura. Se Bolsonaro sair, inclusive, em 2023, em janeiro, a gente tem uma grande tarefa de encarar o bolsonarismo. Porque ele parece, sabe aqueles personagens, aquela organização da Marvel que tinha lá, Hydra, que eles falam, tinha um lema que corta uma cabeça e nasce três. Então, se um Bolsonaro sair, nascem três Bolsonaros, né? Inclusive 01, 02, 03. É. Mas acho que o que a gente tem que entender é que o bolsonarismo ele é um movimento maior do que a gente pensa em relação ao Bolsonaro. É um movimento que a gente tem que pensar qual a relação dele com os think tanks, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 90, de como que existe uma organização mesmo de estabelecer governos de direita, de fortalecer as ideias ultraconservadoras pelo mundo como um todo. Então, assim, é muito maior do que a gente, muito maior do que eu, do que você, do que o próprio Bolsonaro. Sim. E aí acho que as tarefas são grandes para a gente tentar entender como que isso opera na América Latina, como que, e não só o bolsonarismo, mas eu falo a relação entre direita e esquerda na América Latina. A gente vê isso também, essas correlações de força na Europa, como elas estão acontecendo. A gente viu o Brexit acontecendo com várias mentiras. Então, assim, que mundo maluco assim que estamos vivendo, assim, como que as coisas estão acontecendo, e a gente viu também os Estados Unidos com Trump. Então, assim, e aí como que isso ocorre e como isso opera e onde está a gênese, eu acho que aí a raiz, né, esse radical, inclusive, Isso. tentar entender a gênese da direita, de como que se organizaram, como que tem financiamentos, né, de coisas que aparentemente, inclusive, não tem nada a ver com aquele tópico ali específico. Eu acho que a gente começa a perceber que temos uma situação maior do que a gente imagina, e aí, às vezes é como se a gente estivesse olhando para a ponta de um iceberg, e abaixo dele tem muita coisa que a gente precisa ainda trazer à tona para a sociedade, inclusive sair, né, dessas análises acadêmicas que falam muito sobre isso, mas tentar como traduzir isso da linguagem para as pessoas saberem um pouco mais sobre isso, sabe? Tem um quadro, vamos tentar. A gente tá indo muito para o acadêmico agora, vamos tentar trazer para um quadro que você tem no seu canal no YouTube, que eu acho bem legal, que chama Se Eu Falar Errado, Você Me Corrija. Minha memória não é muito boa, mas é Drag News. Isso. Que você vai na rua, conversa com as pessoas, você tenta, de alguma maneira, traduzir esse debate teórico mais rebuscado para as pessoas entenderem, porque elas estão vivendo essa realidade. Então, elas sentem essa realidade na inflação, nas coisas no todas. preço das coisas e de entender que alguém poderia fazer algo por elas. E aí eu sempre brinco que o povo não é bobo e as pessoas realmente sabem das coisas. O Drag News, como a gente está num ano político, eleitoral na verdade, eu quis trazer o Drag News como uma forma de tentar entender e traduzir para as pessoas que às vezes podem estar numa bolha sem entender ali, né? O que está acontecendo e qual a percepção das pessoas pelas ruas. E aí as pessoas elas começam a ter uma percepção assim bem clara de que algo muito errado está acontecendo neste país. Algumas dão nome, outras não dão. Né? Nesse quadro mesmo, muitas pessoas conseguiram especificar algumas coisas que eu achei interessante de entender. A política de preço na Petrobras, o que vem fazendo com a Petrobras? Alguns vão citando alguns elementos, e eu antes de ir para a rua, eu fiz um trabalho de estudar bastante. Assim, a gente passou assim, umas 2 semanas montando roteiros de possíveis caminhos. Imagina assim, eu vou para a rua, eu vou falar isso, aí essa pessoa pode falar isso e que vai me levar nisso, e essa vai falar isso que me leva nisso, e ficou uma árvore de coisas que eu tive que elencar, que a gente conseguiu traduzir isso em alguns cenários possíveis. Por exemplo, política de preço da Petrobras, o preço dos alimentos, o preço do gás, e de como que isso afeta a vida do trabalhador como um todo. Porque
na centralidade, isso aqui acabou com os brasileiros. Sim. Parece bobo que a Petrobras começou a trabalhar ali, né, após tirou a Dilma, né, entrou o Temer, começou a trabalhar com PPI, que é o preço de paridade de importação. Então, hoje nós temos uma gasolina com um preço dolarizado. Sim. Olha que maluco. Por isso que a guerra influenciou, que eles culpam a guerra. Exatamente. Aí eles falam, mas a culpa é da guerra. Aí eu falo, não, querido, a culpa não é só da guerra. A nossa gasolina está dolarizada. E aí eu comecei a tentar entender esse mapa. E como a gente está vendo também outras pessoas, outros produtores de conteúdo falando sobre isso, tentar entender o que está acontecendo. E aí pensar a relação da Petrobras com o gás, com a comida e como que isso... Porque isso aí tá praticamente uma boa parte do orçamento familiar do brasileiro que ganha um salário abaixo. Sim. Então, pega lá 2016, tira a Dilma, disseram que ia melhorar. Lembra? A gasolina era 2,86. E aí tira a Dilma. Tirou a Dilma. A gasolina já sobe um pouquinho no governo Temer, porque já começa a trabalhar com PPI. Não podem privatizar a nossa grande riqueza chamada Petrobras. Começa-se a fatiar a Petrobras como se fosse uma grande pizza que vamos dar para todo mundo, que não os brasileiros, e que todo mundo é até a burguesia internacional. E aí, nesse fatiamento da Petrobras, a gente começa a ver um aumento gráfico, isso. Inclusive, nesse Drag News, eu levava um gráficozinho para as pessoas. Nossa, que legal. Aí levava notícias de jornal também para mostrar que era verdade, né? Enfim, a gente teve que preparar todo um material para poder dialogar com as pessoas. E aí, da gente mostrando o impacto disso. Então, começa no PPI, depois começa-se a fatiar. Por exemplo, lá na Bahia, a gente tem uma das gasolinas mais caras do Brasil. E aí, o que acontece? Existe um relatório do próprio governo que fala assim, olha, se privatizar tal lugar, tende a levar a um movimento de monopólio daquela região. Porque, olha só, nós temos um Estado que tudo que a gente tem na Petrobras é fruto de anos, não só do governo PT, mas o governo PT fez muitas coisas que as coisas vão sendo colhidas lá na frente também. E aí... outros governos também, né? Desde que a Petrobras nasce, a gente vê que uma coisa que nasce ali na gênese, às vezes demora a ser colhida. Então, por exemplo, quando se teve o pré-sal, muito se foi investido em ciência e tecnologia para poder descobrir e explorar o pré-sal. E aí, os liberais falam, não, isso aqui não precisa. Aí gastamos rios de dinheiro dos brasileiros para descobrir o pré-sal. Descobrimos o pré-sal. O que acontece? Essa parte toda que foi, a gente viu todo o circo, né, que foi armado no Brasil, sai a Dilma e tudo mais. E aí a gente começa a perceber que todos aqueles investimentos que a gente tem, eles começam a ser minados, porque começam a privatizar pedaços da Petrobras, criando em algumas regiões monopólios. Então, por exemplo, em São Paulo, teve uma notícia que a gente separou... tem os postos de gasolinas que tem aquela bandeira lá BR da Petrobras, sim, na verdade é uma empresa privatizada. Agora eu não vou lembrar o nome da empresa de cabeça, mas é uma empresa que foi privatizada, tem a nossa bandeira BR e estava praticando os preços em São Paulo, alguns postos, tipo com um dos maiores preços dentro da região de São Paulo. Sim. Então, olha que loucura. Isso tudo era para ser nosso. Isso era para ser dos brasileiros. E aí, a gasolina, uma pessoa talvez fale, mas a gasolina não impacta na minha vida porque eu não tenho um carro. Mas aí, como que a gente transporta os alimentos, por exemplo? Né? Eu dou aula de logística. Então, por exemplo, um dos maiores custos logísticos é o custo rodoviário. A maioria dos nossos transportes ela é feita pelo transporte rodoviário. Então, a gente tem, por exemplo, o Bolsonaro quis, né, fazer um marketing pessoal e agora veio abaixando com ICMS, aumento do uso das reservas do pré-sal. Por que não usou antes? Exato. Antes eles diziam o seguinte, os apoiadores, inclusive, o presidente não pode fazer nada porque está tendo a guerra. E agora está fazendo. E agora pode. Então, mas você falou uma questão da consciência política do povo e você vai nas ruas. Inclusive, eu quero dar um depoimento aqui, pessoal, que assistindo o seu canal, você me inspirou. Estava falando aqui com o Júlio, que é da técnica, que eu estou com vontade de comprar uma câmera. E ir para a rua. Ir para a rua, porque eu acho que assim, é o data povo, gente. Eu já entrevistei muita gente famosa, já entrevistei Reinaldo Azevedo, já entrevistei Haddad, já entrevistei um monte de gente. Márcio Portman teve aqui semana passada, já entrevistei em evento, num canal que eu participava lá, no canal do Independente. Mas assim, eu sinto falta de falar com o povo.
porque é o povo que sente na pele. E assim, o que a gente vê hoje, o Bolsonaro está tomando uma traulitada aí nas pesquisas entre os que recebem auxílio emergencial, a diferença é 60%, é 50% e quase 60% a 29%, a última agora na IPEC. E o povo parece que está lendo as coisas como eleitoreiro, e, ao mesmo tempo, o povo não esquece o que foi lá. Assim, eu também tenho críticas, porque é do nosso lado que nós não somos fanáticos, né? Você Não, lembra, a quando a gente tem Dilma que... estava em crise, era 9% de aprovação, mesmo entre petistas. Ela A perdeu. Dilma, por exemplo, é uma figura do PT que eu mais admiro e eu tenho algumas críticas a ela, inclusive Sim. o kit anti-homofobia, por exemplo. Então, assim, que ela vetou e tudo mais, e Sim. Bolsonaro usou isso para depois virar, né, o kit gay. Mas das figuras da esquerda, eu tenho uma paixão por aquela mulher. Assim, de perceber o quanto que ela aguentou firme, né? Ela durona ali mesmo. Ela até já deu uma reportagem que ela falou assim: às vezes as pessoas expressam suas emoções de formas diferentes. Eu não sou uma pessoa de chorar, mas não quer dizer que eu não estou sofrendo. Ela falou desse jeito. E aí, você conhece a Dilma, adolescente, jovem, ali no curso de economia do UFMG, ela participando ali do Colina, acho que era da Colina, da Alpontinho, e de movimentos revolucionários, de ter passado por tortura. A história dessa mulher é uma história assim que eu tenho um orgulho da trajetória que ela tem e o como nós brasileiros, eu acredito, não consigo achar dados disso, né, porque eu não tenho as redes sociais, mas acredito que até eu tenha falado mal da Dilma na época. Sim. Eu acho que todos nós fomos muito injustos com a Dilma. E, assim, de como que ela aguentou ali firmemente o tranco na época. No Congresso, No lá no Congresso, as pessoas sendo misóginas, né? A gente sabe que ela não sofreu golpe por ser mulher, mas utilizaram a misoginia como uma ferramenta. E aí, só para amarrar na Dilma, é que ela tem uma trajetória intelectual, militante, maravilhosa. Um dia eu assisti, quando estava começando o conflito na guerra da Ucrânia e da Rússia, eu assisti uma aula dela. Falei, caramba, essa mulher dá uma aula de geopolítica que eu não parei de um minuto de olhar e de entender o que ela estava falando. E aí é a mesma mulher que criaram uma caricatura da mulher que está estocando o vento, que está saudando a mandioca. Então, assim, o quanto que a gente também, entre a esquerda, foi cruel com ela, sabe? Enquanto uma pessoa, uma militante, uma pessoa que sofreu em defender um Brasil que, em 1964 em diante, estava passando por 20 anos de ditadura. Então, assim, eu tenho, assim... uma vontade, inclusive, assim, louca de conhecer ela pessoalmente, porque para mim seria assim o ápice da minha vida política de topar com ela. Quem sabe nesse vídeo não seja aqui um convite. Inclusive, assistindo a manifestação no Vale do Anhangabaú, agora, a última que teve, inclusive 30 anos depois das diretas, essa contra o fascismo, que, na minha opinião, justifica certas alianças, inclusive o encontro político do Lula e do Alckmin, pelo menos na minha avaliação. E a gente vê muita gente hoje se reencontrando politicamente. A Marina se aproximando, o Fernando Henrique se aproximando do Lula, porque a civilização contra a barbárie. Mas, enfim, a Dilma chorou. Não sei se você viu na manifestação. Ela chorou. Olha porque que tem aquela engraçado. imagem... Ela falou que é uma pessoa que não Por isso chora que me chamou a nessa atenção que você reportagem. falou. Porque, assim, eles falam, a Dilma é durona, não sei o quê. E aí ela não conseguia falar, porque todo mundo ficava, Dilma, guerreira do povo brasileiro, Dilma, coração Nossa, eu valente. fiquei emocionado aqui. Dilma, eu também, eu tô te ouvindo, tô emocionado, porque falavam, Dilma, guerreira, Dilma, eu amo você, e ela não conseguia falar, ela tentava falar, pode procurar no YouTube. Nós somos muito injustos com a Dilma. Ela tentava falar e não conseguia. Eu sou um cientista político, e assim, eu fiz muita análise na época, dura, em relação à articulação política da Dilma, que eu achei que eles foram ingênuos. Análise de conjuntura a gente erra conjuntura, também, né? Eu falei, pô, essa podia ter feito uma aliança aí com essa corda. Mas, assim, isso, naquele momento, realmente ela caiu por conta da articulação política também, mas tinha algo maior do que Realpolitik. Tinha todo esse processo que você está falando de interesse no pré-sal, de interesse na Petrobras, de interesse internacional. A própria Lava Jato e o papel da imprensa burguesa nisso foi muito importante para amarrar esses interesses internacionais. Você pode até falar um pouco disso na questão da Lava Jato. E, assim, e a Dilma virou um símbolo, porque esses que tomaram o poder dela, olha o que eles fizeram com o Brasil. Hoje o orçamento secreto é dominado por gente que está distribuindo dinheiro público entre amigos, e foram esses caras que derrubaram a Dilma, e esse presidente da República, no dia que ele votou pelo impeachment, ele foi lá e defendeu um torturador, que é o Brilhante Ustra. Então, quer dizer, que a Dilma, para a história, hoje eu até vejo, pô, em termos de Realpolitik, eu até poderia ter minhas razões, mas em termos para a história, a Dilma hoje é um personagem muito maior do que esses que vão para a lata do lixo da história, ou vão ser esquecidos,
e ela vai para a história. Então, achei essa sua análise muito Acho que a gente entrou na Dilma, acho que eu até fiquei emocionado. Eu só vou fechar um pontinho da Petrobras e eu vou voltar na Dilma, porque tem uma coisa muito interessante sobre a história da Dilma que talvez poucos brasileiros saibam. Mas toda aquela análise que eu estava falando, né, falando em termos pontuais de PPI, pré-sal e tudo mais, quando eu ia para a rua, as pessoas elas não sabem juntar o mosaico, porque o que eu fiz foi um estudo para tentar entender a conjuntura de lá até aqui e montei um mosaico. Para mim foi mais fácil porque eu estudei isso sistematicamente. Mas eu achei interessante de que as pessoas sabem pontualmente algumas coisas e elas fazem conexões. Então, assim, as pessoas tratar o povo como burro, tratar o povo como uma massa de manobra é um grande erro que a direita tem e que, às vezes, a esquerda também pode cair nisso. Então, eu acho que a gente valorizar o potencial do brasileiro e da gente tentar entender e tentar, um dia, desmantelar essa rede do ódio, que ela existe, que a gente conversou mais atrás. Agora, eu queria voltar na Dilma de novo, que era o seguinte. Esses dias eu estava lendo a biografia do Herbert Daniel. O Herbert Daniel, ele foi um guerrilheiro, ele foi um guerrilheiro gay. Ele foi o comandante do Colina, foi representante, né? Acho que não era comandante com o nome. Ele foi, sei lá, o líder do Colina, do Apontinho, e ele era um gay que escondia a sua homossexualidade, porque a gente sabe que nem a esquerda também tinha um histórico de entender a homossexualidade de uma forma mais próxima. Hoje a gente vê e foi um avanço. Então, ele era amigo da Dilma. E ele confessou para a Dilma que era homossexual. E ela ali acalentando ele. E existia uma parte da esquerda que era mais homofóbica, que via como se fosse a homossexualidade, como dizia o pequeno burguês, pela uma perspectiva marxista bem durona, ortodoxa, e a Dilma ali num caminho de acolher o seu amigo, de tentar entender. Aí lá ela relata na biografia, né, o biógrafo relata a fala dela, que ela fala assim, eu acho que eu fui até inocente na forma como eu acolhi ele, eu poderia ter acolhido mais ainda. A mesma Dilma, que eu tenho um vídeo criticando ela sobre essa época da conjuntura, sobre o kit anti-homofobia, sobre Bolsonaro ter utilizado isso como uma pauta de pânico moral e ter virado o kit gay. E aí, na hora que eu li aquilo, eu falei assim... tanto que a biografia do Herbert, os pontos que eu leio, fico riscando meus livros, escrevendo e marcando, colocando marca-páginas e tudo mais. A maioria das marcações são sobre a Dilma e não o Herbert. E por isso que eu queria falar do Herbert Daniel. Porque ele era um revolucionário gay que tinha problemas ali de lidar com a sua homossexualidade naquela época, mas que depois se resolveu bem. Inclusive, foi para o PT e até morrer em 92. E é uma figura extremamente interessante, porque às vezes até a direita, quando... A gente sabe que a direita tem umas pessoas que tentam estudar algumas coisas, mas pega só uma parte, né? Então, fala assim, a esquerda é homofóbica. E aí, o que vocês falam se a esquerda era homofóbica nos anos 70? E aí, a gente vai ver que não era bem assim. Então, meio que manipulam a verdade para mostrar somente um lado das coisas. E era um debate no mundo, não era um debate na esquerda brasileira homofóbica, era um debate mundial. A rainha mandou castrar quimicamente Alan Turing, por exemplo, que foi um herói de guerra para combater os alemães. Esse cara foi castrado quimicamente pelo Império Britânico. Então, assim, não tem muita diferença o mundo. Mas assim, esse pessoal da extrema-direita, uma das coisas que eles espalham é o seguinte, o Che Guevara matava gay, ele era contra gay, não sei o quê. Eu adoro fazer vídeo de clickbait para a direita, porque eles vão lá e querem argumentar várias coisas, sabe? Então, veja bem, ninguém nega que existe homofobia dentro da LGBTfobia, dentro da esquerda. Até hoje tem, ainda mais naquela época. Porque só que a gente está debatendo, né? Exato, a gente debate, eles não, eles reproduzem. A gente não só debate quem está dentro de partido, de movimento social, como tem núcleos, como se tiver camaradas que estão realmente fora da linha, de um movimento de educar o seu companheiro político, sabe? E tentar, inclusive, fugir de uma lógica punitivista também. A direita faz o contrário, ele incentiva, o Bolsonaro mesmo é isso, ele incentiva, falou que tem que dar um couro no filho se o filho for homossexual, não tem? Essa é a diferença que eles não conseguem entender, né? E uma coisa, usam muito o Che Guevara como espantalho. E tem um documentário que eu acho que, eu vou
tentar traduzir o título, mas é mais ou menos a marcha da Mariela Castro LGBT, a marcha LGBT, a marcha revolucionária LGBT. A Mariela Castro sai por Cuba, desde zonas bem rurais de Cuba, para conversar com as pessoas, e as pessoas relatando a homofobia que sofriam durante o governo, né, lá no início mesmo, pós-revolucionário. Só que é um esforço do Estado, no caso, né, o trabalho da Mariela, de remontar a memória sem apagar os erros e pensar o que a gente faz daqui para frente. Eu acho que é isso que é extremamente importante. A direita não quer pensar uma libertação das LGBTs, das pessoas negras, das mulheres. Nós queremos. Nós temos erros no passado enquanto esquerda. Nós precisamos corrigir o passado, acertar o ponto e ir para o futuro. E é aí que está toda a magia da coisa. Não é negar o que aconteceu, mas é pensar o que a gente tem de balanço. E, assim, são relatos maravilhosos. Inclusive, ela entrevista um homem trans, cubano, um senhorzinho de 60 anos. Ela entrevista travestis, ela entrevista homem gay, entrevista sapatão. E, assim, sai por Cuba, e aí teve a parada. Aí a direita, às vezes, usa porque não teve a parada, e aí teve protestos e o governo repreendeu, sendo que, na verdade, era numa perspectiva de economia. Enfim, estava uma outra questão. E aí a gente vai vendo que existe, sim, uma tentativa de corrigir. E olha que Cuba faz maravilhas com embargo, com, né, vários problemas que os Estados Unidos priva ela de florescer. E por que priva? Se o socialismo é tão ruim assim, deixa então Deixa lá o para ver o país, que acontece. ver o que acontece com um país que exporta médico para o mundo inteiro, médico de medicina preventiva, inclusive na pandemia foi fundamental. Um país que tem 5 vacinas, o Brasil até agora não tem nenhuma, né? Pobrinho e com embargo. Então deixa, já que é tão Eu acho ruim que Cuba assim, iria longe se a gente se deixasse visse aquele a libertação dela, né? Se visse aquele país livre, né? Uhum. Mas, assim, qual a sua perspectiva? Tem uma frase sua que eu coloquei aqui, eu não estou encontrando. Mas você falou assim, você foca que é necessário ser antifascista, mas anticapitalista também. Qual a sua perspectiva comunista? A questão da pauta do comunismo com a questão LGBT. Eu acho que essa frase, eu até sei mais ou menos de onde ela vem, porque vem de um contexto assim. É porque, realmente, com o avanço do bolsonarismo, do extremo conservadorismo, a gente vê que muitas pessoas adotam uma bandeira antifascista, e que bom, né? Assim, eu acho que isso aí já é um grande passo. Mas se a gente não pensar que onde está localizado os nossos problemas sociais, de entender como que esse sistema funciona, como que uma democracia representativa ainda tem seus problemas pontuais, da gente pensar ainda até onde a gente pode avançar, onde não pode avançar enquanto país, né, enquanto mundo, enquanto uma libertação dos seres humanos como um todo, a gente não vai conseguir ainda resolver todos os problemas. Como eu estava falando, por exemplo, do avanço das pautas LGBTs. A gente vê LGBT na televisão a toda hora. Você liga a televisão, você vai ver uma drag queen, você vai ver pessoas gays, lésbicas fazendo propaganda de vários produtos. Existe uma representatividade. E essa representatividade, ela é importante. Ela é importante para eu estar aqui tranquilamente conversando com vocês, porque foi forjando uma subjetividade que eu me sentiria ok em ser quem eu sou. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Mas ainda não resolveu alguns problemas. A gente é um país que mais mata LGBTs no mundo ainda. Sim. Então, quando eu falo que tem que ser antifascista e anticapitalista, é de olhar para como que o poder de quem tem dinheiro, dessa elite, de como que ele se organiza, de como que ele se movimenta a favor e dos seus interesses. Eu até utilizo um termo que, só para poder dar uma clareada sobre isso, que é quando a gente pega as pautas LGBT, feminista, do movimento negro, e a gente vai lá nos anos 70, o neoliberalismo, que é mais uma nova forma de explorar, que inicia, inclusive, no Chile, com a ditadura do Pinochet, de forma violenta, matando pessoas. Chile é cobaia do neoliberalismo. Na América Latina. Na América Latina. Vamos lá, olhar o quintal do mundo, Estados Unidos, vamos testar, vamos colocar ali, e aí instalou-se uma ditadura no Chile. E aí nós temos, na mesma época, uma reinvenção do capitalismo mais bonzinho. Hollywood fica mais LGBT frente ao longo do tempo. As pautas de negritude vão avançando. Mas aí, meio que eu utilizo isso muito. Um dia eu queria ser conhecido por ter cunhado esse termo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Hollywood, Vale do Silício, o Pentágono. E tá faltando um aqui. Hollywood, Vale do Silício, Pentágono... Havan.
Vai sumir, Não, tô mas brincando. Tô brincando. vai sumir aqui mas enfim, o que a gente percebe é que o neoliberalismo, e aí tem uma autora que ela fala que é a Nancy Fraser, que ele começa a se instalar e aparecer de forma progressista. Aí ela fala que isso é um oxímoro, uma palavra estranha, não assusta as pessoas, mas o que é um oxímoro? São palavras que se anulariam. Não tem como ter progressismo dentro do neoliberalismo. É tanto que quando a Tati morreu, todo mundo comemorou. Sim. Entendeu? Mas... Porque o trabalhador começou a ser precarizado. E esse trabalhador também é LGBT. Ele também é mulher. Ele também são pessoas negras. Então, a gente começa a perceber que não tem como a gente não ir contra o capital, porque é ali que está a gênese dos problemas. Então, se você só é antifascista, porque a internet pode criar formas de você emular fazer uma performance como se você tivesse entendido o real problema e aí ficasse ali só na superfície. Realmente, a gente tem que ser antifascista e tudo mais, mas a gente também tem que olhar lá para o problema, na raiz dele, estruturante, e não tem problema a gente sonhar com o fim disso, não. Pelo contrário, talvez se todo mundo começar a sonhar, eu acho que algo poderia acontecer. Tem uma coisa que faz... Eu tenho uma confusão com esse debate. Por quê? Existe uma disputa dentro da esquerda hoje que é assim, o pessoal fala, eu vou usar os termos que eu uso, né? Ok. Primeiro, tem essa divisão. Não, tem que ser o debate a partir do viés da classe. Tem que ser o debate a partir do viés identitário. Então, fica parecendo assim que todo mundo que fala das questões das minorias é identitário. Eu fico um pouco... Identitários são os outros, né? Exato. Eu fico assim, eu concordo que tem que ter o viés da classe, mas eu também entendo que se só falar da classe não tem a minoria, mas esse termo identitário eu acho ele um pouco pejorativo, parece que ele está anulando a questão das minorias. Como é que tem que se localizar nisso? Vou organizar as ideias, porque eu vou pegar identitário, e vou pegar também o Ciro Gomes como exemplo, porque eu acho que elucida um pouquinho. O Ciro, esses dias, falou que tem que pensar na questão nacional e que é como se ser identitário, né, é um problema, ficar pensando só nas LGBTs, nos negros e nas mulheres. E aí a gente tem que parar e pensar uma coisa. Eu estou aqui enquanto uma pessoa LGBT e eu tenho essa identidade, mas você também tem a sua. Eu acredito que você seja hétero cisgênero. Então, sim, você já se perguntou, eu vou te devolver uma pergunta, apesar de estar sendo entrevistado. Você já se perguntou qual dia que você acordou e falou assim, poxa, eu sou heterossexual mesmo, sou cisgênero. Não tem isso, porque a vida, né? Você vai... O mundo está formatado para você viver. Então, parece que identitário você vai é se os outros. construindo, na verdade. E aí parece que você não tem uma identidade, mas você tem uma identidade heterossexual e cisgênera, assim como eu tenho uma identidade bissexual. E aí as pessoas esquecem que existem essas identidades, porque parece que identitário é tudo que está sendo dissidente na sociedade. E que, na verdade, um homem branco, cisgênero, heterossexual, reclamando dos outros, da identidade dos outros, ele também está sendo identitário, porque ele não está considerando que ele está fazendo isso a partir da identidade dele. Então, para mim, que está um ponto disso. Outro ponto que eu queria falar é do identitarismo, que realmente é um problema quando, por exemplo, eu, LGBT, começo a ter crenças ou agir e militar a partir apenas da identidade. Não pensar a partir de outros elementos. A realidade, ela é complexa e é difícil de lidar com ela e é com as contradições dela. Então, por exemplo, eu sempre falo que marxismo, materialismo histórico dialético, como método de interpretar e mudar a realidade, se outrora, lá no passado, a gente tinha marxistas preconceituosos, hoje já não vemos tanto, ou né, já vemos que existe uma mudança. E por que essa mudança existe? Se é método e a gente percebe que que a classe trabalhadora também é LGBT, também é mulher, também é negro, temos que falar disso. E de classe também. Uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. Perfeito. Essa, então, é a conclusão. Essa é a conclusão. Uma coisa não anula a outra. Esse debate, então, não tem nesse... É interessante, todo debate é bom porque você elucida as coisas, você Justamente. cresce. Mas essa dicotomia não faz sentido. Não faz sentido. Agora, dá trabalho pensar tudo? Dá. É preciso? É necessário, é urgente e é para ontem. Então, eu vejo que uma parte da esquerda toda já pensa isso, assim, de tentar juntar esses debates. Alguns ali tateando, outros não. E dentro do marxismo, eu falo assim, olha, daqui para frente, o preconceito não pode fazer mais parte disso. Sim.
enquanto marxista. Esse é um debate que está sendo construído. Então, vamos lá, então. Identitarismo é quem debate só pelo viés da identidade, esquece outras questões, mas, por exemplo, o fato de uma pessoa ser, sei lá, a pessoa é LGBT, mas tem uma vertente liberal. Isso não quer dizer que ela é identitarista. Ela tem uma vertente liberal. E pode cair em identitarismo. Pode cair, mas a esquerda também pode cair, ou não? Sim, também. Mas tem um autor que ele chama Assad, e ele tem, o sobrenome dele é Assad, agora vai me fugir o nome. E ele tem um livro chamado Armadilha de Identidade. Sim. É de quando a gente vê os movimentos no próprio uso da identidade enquanto sujeito político, enquanto política, e de como que isso não percebe, não abre os olhos para outras questões, sobretudo as questões de classe. Então, por exemplo, às vezes a gente cai em grandes contradições de, por exemplo, porque existe uma determinada... vamos lá, vou pegar assim. Tem uma empresa, por exemplo, que todo ano, em junho, tem a parada LGBT, a empresa fica toda LGBT, tudo bonitinho. Aí você vai abrir o histórico da empresa judicial. Questões de racismo, misoginia, assédio, exploração do trabalhador, uso de mão de obra escrava. E aí nós estamos vendo uma casca nas cores do arco-íris, e isso é um problema. Então, temos que ver o que está por ali. Porque não adianta criar uma persona dessa, empresarial, e aí a gente vê os problemas. Então, assim, aí defender, por exemplo, irrestritamente que essas empresas sejam apoiadas por LGBTs, porque apoiam LGBTs, mas não apoiam outros grupos, é uma armadilha da identidade, sobretudo quando a gente pensa na relação com pessoas que estão, né, no poder mesmo. Então, isso é extremamente complicado. Vou falar um pouco de exploração capitalista, ainda nesse tema também, porque você falou sobre Eduardo Leite. Eu anotei aqui uma frase, não sei se foi certo. Eu concordo com a sua avaliação. Se fosse assim, ser gay que ataca a classe trabalhadora não é avanço. Falhamos. Porque ele veio, assumiu a direita, a mídia, naquele afã de encontrar a sua terceira via. Então, começou a apresentar o Jornal Nacional descaradamente, começou a fazer campanha para ele. E aí ele veio usando a questão que ele é gay e tal. Queria sua avaliação sobre isso. Que aí a gente acaba também dando um exemplo de identitarismo assim, bem prático. Eu vi vários gays na internet. Ok, Eduardo Leite é gay, já avançamos, vencemos. Sabe? Na esquerda eu vi Aí por isso que eu coloquei gays que talvez sejam despolitizados, não sei, mas que estavam ali, pelo menos que são pessoas que pensam numa pauta progressista. Aí só por ver o Eduardo Leite e sendo gay, acha que tá ok? Não tá. Aí acho que é por isso que eu coloquei Ramos, porque não comunicamos ainda que ser gay não basta. Inclusive, ser gay é só mais uma das nossas identidades. A gente é várias coisas nessa vida. E aí o Eduardo Leite, por exemplo, um cara que, né, que se olhar para ele dentro do governo dele enquanto prefeito, aquela relação com o escândalo lá dos exames, de ver o impacto disso na vida de algumas mulheres. Quando a gente começa a perceber a trajetória política dele, aí a gente fala, mas não dá. Não dá para você apoiar um cara desse apenas por ele ser gay. Apenas por ele ser gay é cair em identitarismo. Isso não é suficiente. Isso é muito pouco, inclusive. Sim. E sobre exploração capitalista, você trabalhou com saúde mental. Como é que você vê nessa quadra histórica? A gente vê aí, até o The Intercept colocou de uma matéria de um rapaz, acho que o nome dele é Yuri. Minha memória hoje tá boa. O nome dele é Yuri, né? Porque tava lá tava lá sobre um celofone, sei lá, que eles jogaram em cima do corpo. Não fizeram isso lá no Carrefour? Colocaram... O Yuri que tava no iFood isso. Porque no Carrefour colocaram lá um homem negro, colocaram um pano em cima e continuaram comprando, né? Parece que é a música do Chico Buarque Construção, que o operário, ele, pro capitalismo, quando ele tá vivo, ele tem que trabalhar, e quando ele tá morto, ele vira um problema pro passeio público. É mais ou menos isso que aconteceu ali com o Yuri. E esses trabalhadores, fala-se uberização do trabalho, né? Esses trabalhadores não têm direitos e nada. Como é que você vê a questão da exploração capitalista nesse momento? E a relação até com a saúde mental. Eu adoro, porque eu tento evocar os meus autores prediletos para essas coisas, mas sem ser muito acadêmico. Mas, inclusive, esse autor, ele é nada acadêmico. Ele escrevia em blog, os livros dele são compilações de textos de blog. É uma figura maravilhosa que eu queria que estivesse vivo nesses tempos para a gente coletar o que saía daquela cabeça, porque, para mim, ele é um grande pensador, que era o Mark Fisher. E tem algumas questões que algumas pessoas vão divergir do Fischer, mas tem uma questão interessante que dentro do livro dele, ele, no realismo capitalista, que
ele utilizou para pegar ali, né, que é mais fácil a gente acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, ou seja, vamos acabar com o planeta, com as nossas reservas naturais, vamos acabar com tudo, mas não vamos ver o fim do capitalismo. E ele até ilustra cenários, ele utiliza filmes. O livro dele é super gostoso de ler, inclusive. Mas é onde eu quero chegar no Fischer, é que o Fischer vai falando de como que, desde o neoliberalismo, ou então um pouquinho mais atrás, ele traz outros autores que têm dados, de ver o avanço dos problemas de saúde mental da classe trabalhadora como um todo. Se a gente pensar um pouco mais antigamente, ou então pensar, por exemplo, na época de postos de trabalho, avós, alguns pais até, a pessoa entrava numa empresa. Se não tivesse grandes flutuações econômicas, algumas pessoas ainda tinham uma certa certeza de que teria aquele emprego e aposentaria por ali, mais ou menos. Então, o que o neoliberalismo vem fazendo com aquela carinha de flexibilização do trabalho? Esse é o capitalismo industrial, né? Onde o cara tinha uma certeza de que podia ter uma carreira e tal. E aí, agora, o que a gente tem dentro do neoliberalismo? Flexibilização do trabalho. E a gente vê um avanço no Brasil com a reforma trabalhista, depois, né, do golpe. A flexibilização, o que chamam de flexibilização do trabalho é precarização do trabalho. Você, trabalhador, não tem certeza do seu futuro. Você dorme hoje empregado, você não sabe se você estará empregado amanhã. Não ter certeza do futuro é extremamente angustiante, é adoecedor. Então, isso aí é um dos pilares que a gente pode pensar e existem dados mostrando de como que, inclusive, desde que Thatcher e Reagan, por exemplo, fizeram sucesso implementando as políticas neoliberais mundo afora, de como que também acabou com a saúde mental da classe trabalhadora como um todo. E aí vai juntando outras camadas de exploração e a gente vê que, por exemplo, nos anos 60, Dimitra Vulcana, lá do início da entrevista, Sim. Star Trek é a esperança da gente ver a tecnologia nos libertando. Né? As pessoas trabalham por hobby, para se desenvolver pessoalmente, porque toda comida está lá no processador, é só pedir, vem, né? Junta as moléculas e cria, sei lá, um bife que você quiser, que nem é um bife, é tudo retroalimentado. A tecnologia não veio para nos salvar dentro do capitalismo. Olha só, o tanto de investimento estatal, inclusive, que deixemos isso claro, a maioria vem de investimento estatal, para a gente ter satélite, internet e tudo mais, ter um celular extremamente rápido, um celular que a gente pode, na verdade, agora acessar informações, pedir uma comida. Cortou alguma coisa aí? Ah, não, beleza. É só a TV que saiu aqui. A TV saiu o sinal. Eu consigo pegar minha linha. Um celular que você consegue pedir comida, que você consegue fazer criar facilidades para a sua vida, na verdade, criou formas de explorar pessoas de forma cruel, como o caso desse do iFood. Estamos falando de trabalhadores que estão passando por situações extremamente precarizadas e quando eles se organizam, existe um movimento de cooptação desses trabalhadores. Por exemplo, Paulo Galo, que é o líder lá dos entregadores antifascistas, que toda vez que, quando ele começou a ficar mais conhecido, o Huck queria conhecer ele. Ele fala num vídeo que o Huck chamou ele, mas que não queria, aí uma reunião fechada lá com o pessoal do iFood e tudo mais. Ele, não, vamos fazer uma live aberta, vamos conversar tudo abertamente. E a gente vê que existe um movimento de cooptação, né, de tentar cooptar, na verdade, e aí o Paulo está lá resistindo, né? Inclusive, salvo me engano, se a gente está conversando hoje, ele ainda vai ser julgado por aquele protesto que ele fez e tudo mais. Então, para a gente no Brasil, a ilustração maior da precarização é o trabalhador uberizado. O rapaz sai numa bike, que às vezes não é dele, entregando comidas para pessoas estranhas, sofrendo todos os tipos de humilhação às vezes, passa por chuva, passa por privação, às vezes a pessoa entrega comida e está com fome. Olha só a realidade. Vai sentindo o cheiro da comida e não pode comer. Essas pessoas são punidas pela plataforma como se fosse um objeto, descartadas, às vezes. Às vezes o cara está no Uber, o que faz o Uber, ele trabalha num carro que não é dele. E aí sabe qual foi o sonho que venderam para o brasileiro? Você seja empreendedor. Você tem os meios de produção.
Olha a mentira que contaram para as pessoas. Você ter um carro para trabalhar no Uber, você não é dono dos meios de produção. Sabe quem é dono dos meios de produção? É a Uber, que tem toda a tecnologia para te descartar como se fosse mais um se você questionar, além do que você deve questionar. Então, você não é dono dos meios de produção, você não é empreendedor e vender uma mentira para os brasileiros. Não, para o trabalhador em geral no mundo, né? Porque a uberização não é um fenômeno nosso, né? A uberização é um fenômeno em curso e que eu acho que vai ficar pior. E o professor Márcio Portman teve aqui semana passada e ele falou sobre essa questão do emprego de baixa qualidade, que é uma visão dos desenvolvimentistas, né? Dos economistas desenvolvimentistas. Ele fala assim, o neoliberalismo ele causa esse problema no mundo ocidental, mas num país que não teve a industrialização, um país que se desindustrializou como o Brasil, esse impacto é maior. Mas a gente tem que discutir uma perspectiva até maior do que o desenvolvimentismo, né? Maior, porque a gente Sim. precisa superar esse sistema. Temos que ir além disso, né? Além. A gente está já caminhando para o final, queria explorar umas questões de novo da questão LGBT. O que você acha da parada LGBTQIA+. A melhor coisa do mundo e a melhor pergunta se for para a gente finalizar. Porque, olha só, algumas pessoas falam, né? Olha, a parada LGBT deixou e perdeu o seu sentido, porque hoje é só festa. E, poxa, deixa as pessoas celebrarem quem elas são. Isso é muito interessante. E vamos lembrar por que a parada LGBT aconteceu. A parada LGBT acontece porque estávamos lá nos Estados... Estávamos não, existiam grupos de LGBTs nos Estados Unidos cansados de sofrerem repressão policial. Você usar duas peças que não estavam em concordância com o seu gênero, você poderia ser apreendido. E estamos falando de pessoas que estavam ali curtindo nos bares e tudo mais, a polícia fazendo suas batidas, tendo ali um assédio policial mesmo com essas pessoas, e uma pessoa cansada, chamada Marsha P. Johnson, que não era uma drag queen como eu, era uma travesti, ou seja, uma pessoa que está dentro, né, do que a gente entende como pessoas trans, e ela jogou um tijolo na polícia. Esse tijolo virou uma revolta. As pessoas atacaram a polícia. As pessoas estavam cansadas de sofrerem preconceito. Nos outros dias começou a sair pelas ruas as pessoas e nascer o que era parada gay. Isso reverbera, chega na Europa, chega na Argentina, chega no Chile, salvo me engano. Aqui no Brasil, a gente nos anos 70 chega com o movimento homossexual. E aí a gente vê figuras em plena ditadura, como o Jornal Lampião e outras figuras ali emergindo dentro desse caldo, inclusive... estávamos vivendo uma ditadura. Aí a gente vê Dizzy-croquetes, enfim, a gente começa a ver um país totalmente com uma cultura LGBT forte. Então, a parada ela é um símbolo de resistência. Pode ser que as pessoas mais jovens não conseguem pensar numa perspectiva histórica. É difícil. Lá, volta naquela fala minha, falar as verdades é a gente remontar historicamente o porquê, quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui. E aí a parada LGBT, para mim, ela é como se a gente reafirmasse o nosso contrato de mostrar que estamos aqui, vivemos, persistimos, precisamos ter os mesmos direitos que quaisquer outras pessoas. Inclusive, Dimitra já fez experimentos assim, de apresentar na parada. Lá no interior, eu não fazia shows regularmente, mas na parada eu fazia shows. Então, esse era o único momento que Dimitra deixava de ser uma professora e virava uma performer, né? Eu fazia balé e tudo mais, então também gosto dessa parte. Eu só não tenho tempo mesmo para poder dedicar. Especificamente, o que você acha da Glória Groover e da Pablo Vittar? São figuras maravilhosas que alcançaram um destaque nacional e internacional que eu não imaginaria a gente viver num país da Pablo Vittar e da Glória Groove. E são figuras que se inspiram em drags que estavam lá, a RuPaul que eu citei, que inspirou outras drags. E hoje elas estão inspirando outras drag queens a acontecerem. Não sei se você sabe, esses dias aconteceu uma drag queen chamada Greg Queen. Essa drag queen participou de um reality americano, se destacou muito internacionalmente. Então, a gente vê que são sementes e pessoas estão aí cada vez mais se espelhando em outras, se inspirando em outras. Eu acho isso maravilhoso. E me incomoda muito, porque as pessoas pegam muito no pé da Pablo, né? Nossa, no início, então, era terrível. Fala da voz, fala de alguma opinião e não sei o quê. E a crítica é sempre maior em cima dela.
em outras pessoas que... Um cantor que está Até o dentro do padrão. presidente já É. direcionou o ódio para ela, né? Então, é a questão do preconceito, né? E a Pablo, ela vem do MST, você sabia disso, né? Não sabia. Ela vem do MST. Ah, é? Então, quando ela levanta aquela bandeira lá, é porque, na verdade, ela tem história. Ela tem Sim. consciência de classe. Ah, não, mas ela hoje... não é só um ícone popstar. Ela... Mas hoje não pode colocar boné. Eu tenho camisa do MST, isso causa um incômodo, que é uma coisa impressionante. Não é camisa. Enfim, mas a Pablo vem, né? Ela sabe da luta dos movimentos sociais, ela viveu a luta dos movimentos sociais enquanto sujeito, então é por isso que ela tem essa consciência política. Eu acho isso maravilhoso nela, porque é um grande complemento da gente ver uma pessoa que é popstar, seguida. É uma das drags mais seguidas do mundo. Eu acho que é no Instagram, salvo me engano. E dela também ter essa consciência política. E eu acho que essa junção virou esse monstro maravilhoso, no bom sentido de incomodar, inclusive, o presidente da República. E a desproporcionalidade da crítica tem a questão LGBT, Com certeza. do preconceito. A ser LGBT faz com que a gente receba uma pancada um pouco mais forte do que outras pessoas receberiam. Isso aí eu acho que pensar as identidades, assim como negritude, ser mulher também, eu acho que isso tudo tem um impacto diferente de como as pessoas são criticadas. Eu queria ter autoestima de um homem, juro, confesso para vocês, acho que eu nunca falei isso num programa. Eu queria ter autoestima de um homem branco, hétero, cisgênero, de falar muita merda, porque o hate que eles recebem não tem nada a ver com o que a gente recebe. É? Eu acho que a minha vida toda eu operei dentro de parâmetros de tentar fazer tudo certinho. Até entrevistei no entrevistado aqui. Hoje eu estou acostumado, mas é lógico que existe um preparo de pensar o que eu vou falar, o que eu não vou falar, como que eu organizo essa fala, como que eu estruturo. E às vezes um homem só senta e chega e dispara tudo o que ele tem que falar para falar. Mas eu sou negro, é a mesma coisa. Com a certeza. piada, a cobrança é diferente. Então eu já ouvi no YouTube o negócio do hater, a volta para senzala negrinho. Nossa, sempre que vem. pesado. É pesado, é por aí. Mas, enfim... Eu nem conto as coisas que eu já ouvi na internet, até ameaça de morte também, a gente tem que lidar com segurança. Eu, por exemplo, às vezes eu tô num lugar e eu não posto foto que eu tô no lugar, eu só posto foto depois que eu saio. Por mais que eu não tenha, sei lá, né, 200 mil seguidores, mas eu tenho uma quantidade considerável e eu não sei quem tá me seguindo. Então a gente tem que tomar cuidado até com isso, inclusive. É isso, Dimitra, a gente está chegando no finalzinho. Eu amei o nosso papo. Eu também. Quando a gente entra na parte de política aqui, eu vai dar umas 3 nem horas. Parava. Principalmente essa questão do identitarismo, a questão do identitarismo, a questão de classe, eu acho que você deu uma aula aqui. Só uma pergunta também para você explicar, professora, para todos que têm ignorância nesse tema, inclusive eu, a questão que as pessoas confundem a pessoa que é drag com travesti. Qual é a diferença? Eu acho que é importante a gente falar isso porque as pessoas confundem e é muito tranquilo. Drag queen é uma performance de gênero. É tanto que eu cheguei aqui sem peruca, vocês viram, né? Terminou, eu vou chegar lá em São Paulo, tirar a maquiagem e voltar ao professor Danilo para dar minhas aulas. E performance de gênero está ali no campo artístico e tudo mais. A identidade de gênero é o gênero ao qual a gente se identifica. Então, você se identifica como um homem e você é esse gênero porque você, né, nasceu, foi registrado como um homem, você se identifica do jeito que o mundo te designou. Então, as pessoas trans, elas são as pessoas que nem sempre, né, se identificam com o gênero ao qual elas foram registradas. E, além do homem e mulher, né, masculino e feminino enquanto gênero, a gente tem até pessoas que se identificam como não binários, que nem homem nem mulher, né? Inclusive, isso é pauta de pânico moral da direita até hoje, até dentro da esquerda, às vezes. E isso é identidade de gênero. Sim. E a identidade de gênero também não é ideologia de gênero, não é não é porque está falando para as crianças meninos virarem meninas e meninas virarem meninos, é na verdade mostrar como que essas coisas funcionam. E eu falo mais, crianças quando conversam sobre essas questões, elas são super tranquilas. Na verdade, as crianças elas têm uma abertura de entender e respeitar. E aí o máximo que uma criança vai acontecer com uma criança de saber que existem pessoas trans, que existem, aí quando a gente pensa na sexualidade, que existem mulheres lésbicas, gays, bissexuais, é que essa criança não vai ser uma pessoa que vai ter ódio no coração contra essas pessoas. É o máximo que vai acontecer. Educação de gênero pode evitar muitos Bolsonaros, né? Eu criei meu irmão é um hétero, e aí? Né? Sim, não faz sentido, né? Eles criaram agora até questão de ideologia de gênero e tal. Isso, a gente não está no nosso lugar de fala, como se diz, né? Mas, assim, muitas travestis são obrigadas a se prostituírem
expectativa de vida abaixo de 40 anos, 35. A expectativa de vida das 35, né? travestis é de, em média, 35 anos, empregabilidade a 90% fora do mercado e um país que mais mata, né, trans e travestis. Então, assim... E o lugar de fala também é o seguinte, a gente até confunde a questão de lugar de fala, que Sim. não é que a gente não pode falar, pode pelo falar. contrário, a gente tem que ser um aliado e falar toda hora da importância de olhar para essas pessoas que estão sofrendo preconceito todos os dias. O lugar de fala é meio que, vamos simplificando, né? O lugar que você está falando é de um homem hétero, cisgênero e negro, por exemplo. E é daí que está a sua perspectiva, que pode cometer alguns erros, então a gente tem que só pensar e como que a gente pode ser aliado. Então é daí que está a potência da coisa. O que eu não posso falar como se eu sentisse a dor, né? Tomar para si, né? Ou cooptar a luta, aí tem outras questões. Muito bem, tem um quadro aqui que o Regis e a Dalete criaram, chama Pinga Fogo. Eita! Que eles falam uma palavra e aí você tem que responder curtinho. Beleza, é tipo Marília Gabriela, que é uma palavra, outra palavra. A gente não tem a competência da Marília Gabriela, mas copia. Nada se cria, tudo se copia, né? Beleza. Uma frase. Uma frase, eu acho que é boa. A frase do Galeano, que ele explica que, né, que as pessoas veem a utopia como algo insensível, inalcançável, que não existe, e que, na verdade, a utopia serve para a gente caminhar. Se a utopia, que é o horizonte nosso, que nós queremos de um mundo melhor para as mulheres, para os homens, para os negros, caminha 2 passos, a gente caminha 2 passos também. E cada vez que a utopia vai lá para frente, a gente também está indo para frente. Então, ela aí pergunta para ele, então, para que serve a utopia? Ele vai responder, a utopia serve para caminhar. Na verdade, nem é do Galeano, é do amigo do Galeano, e as pessoas confundem. Agora eu já estava confundindo. E num vídeo eu falo que as pessoas confundem. Mas agora eu esqueci o nome do amigo dele, mas enfim. O Galeano é conhecido por essa frase, mas na verdade é desse amigo dele. Tônia Burjard, no programa Provocações, sempre falava com o Eduardo Galeano. Eu já vi a correção também, mas não lembro também o nome. Um livro. Tem num vídeo meu, inclusive. Um livro. Um livro que mudou minha vida, eu posso falar que deixa eu pensar aqui, um livro. Acho que vou ter que ser bem clichê mesmo, pelo Manifesto Comunista. Manifesto Comunista. Esperança. Esperança, se for para responder resumidamente, é a energia que a gente precisa para 2022. Educação pública. Necessária, defenda todos os dias. A educação não é mercadoria. Amor. O amor, deixa eu pensar sobre o amor. É porque eu estou pensando muito politicamente sobre o amor, mas o amor, ele é uma das expressões mais generosas que o ser humano pode expressar por outros e que, se não tomar cuidado, até isso pode ser mercadorizado. Eu já ia falar, amor também não é mercadoria, tá virando. Diversidade. Necessário todo dia e você precisa ter contato real com a diversidade, não só na casca. Um líder. Nossa, eu estou tentando puxar um líder aqui de cabeça. Eu vou puxar uma coisa mais fora da caixinha, porque a minha história não vai dar tempo de contar, mas que eu gostava muito da Clara Zetkin, que estava ali, foi uma das responsáveis pelo 8 de março, Dia Internacional da Mulher, marxista, né? E inclusive fazia Hoje ela teria um canal no YouTube, porque ela tinha uma revista e vendia milhares de exemplares. Enfim, era uma pessoa maravilhosa. Então, uma líder, Clara Zetkin. E intelectual. Então, já que eu pulei para Clara Zetkin, eu vou falar da Rosa, que era amiga dela, que, inclusive, estava ali pensando criticamente as questões entre feminismo e marxismo, que desemboca para até o acolhimento de LGBTs e da gente pensar um marxismo melhor hoje, né, na verdade. E para fechar, futuro. O futuro, para mim, é o socialismo ou a barbárie, porque o mundo não vai ficar do jeito que está se a gente não mudar as formas de viver, nossa, e de produzir, né? É isso. Dimitri, muito obrigado, viu, pela sua presença. Foi uma das conversas mais ricas que eu já tive. Obrigado, muito qualificada, muito simpática, tem muito conhecimento, muito conteúdo. Sem dúvida nenhuma, quem assistir vai ter uma aula. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu. Obrigado.